No coração de uma terra seca e antiga, entre colinas desérticas e ruínas esquecidas, estendia-se o Vale de Megido, um campo silencioso que carregava em suas pedras o eco de batalhas milenares. Era ali, segundo profecias sussurradas pelos ventos do tempo, que o fim de todas as eras se revelaria. Na aurora daquele último dia, o céu estava encoberto por nuvens negras que não anunciavam chuva, mas julgamento. Trovões estalavam como tambores ancestrais, enquanto relâmpagos riscavam a abóbada celeste como lanças lançadas pelos deuses. A terra tremia sob os pés dos que ainda ousavam respirar. Desde o oriente, como fumaça subindo do abismo, vinham os exércitos da escuridão. Eram milhões, sem rosto e sem piedade, vestindo armaduras feitas de ossos e sombras. Marchavam em silêncio, mas seus passos faziam a terra sangrar. Comandados por 7 príncipes, os demônios mais antigos, erguiam suas estandartes feitos de pele e fogo. E o primeiro deles, Abaddon, liderava os enxames de destruição, uma legião de bestas aladas com olhos flamejantes e dentes de ferro. O segundo, Asmodeus, regia os exércitos da luxúria e da corrupção, arrastando com ele cidades inteiras transformadas em prostíbulos de agonia. O terceiro, Belial, era o senhor da mentira e da vaidade, conduzindo homens ilustres e reis enganados, que acreditavam lutar pelo bem. O quarto, Leviatã, viera das profundezas do mar, erguendo torres de sal e cadáveres. O quinto, Moloque, incendiava as colheitas e devorava crianças nos altares esquecidos da história. O sexto, Lúcifer, o portador da luz corrompida, era o mais belo e o mais devastador, pois onde ele caminhava, o amor se tornava ódio. E por fim, vinha Satanás, o ancião da serpente, envolto em fumaça e trovão, com sua coroa de crânios e um olhar que fazia até os deuses recuarem. Mas o céu também se abria, pois o tempo do julgamento não viria apenas pela destruição. Das alturas desciam legiões de anjos com espadas de luz e vozes como tempestades. Miguel liderava os exércitos celestiais, sua armadura era feita do brilho das estrelas mortas, e seu escudo, forjado no silêncio do Éden. Com ele vinham serafins de 6 asas, querubins de olhos flamejantes e tronos que pareciam constelações em movimento. Tocavam trombetas de ouro, e o som fazia os mortos despertarem em seus túmulos, confusos e atônitos diante da aurora apocalíptica. A terra estava dividida. Homens e mulheres de fé vagavam sem rumo, procurando abrigo onde não havia salvação. Os templos desmoronavam, as nações caíam, os rios secavam, e até o tempo parecia hesitar. Não havia mais presente, apenas o eterno agora da batalha que se aproximava. No centro do vale, uma cruz solitária fincava-se na terra seca. Não era a cruz de mártires ou redentores, mas um sinal de que a própria esperança estava sendo testada. Os céus não falavam mais, e os profetas choravam sem palavras. O anticristo, envolto em glória falsa e seguido por multidões encantadas, erguia sua bandeira sobre as ruínas de Jerusalém. Falava de paz enquanto marchava com tanques e drones, e seus olhos brilhavam com a luz do abismo. Dizia ser o enviado, o Salvador, mas sua boca exalava veneno. Ao seu lado, a besta de muitas cabeças rugia com vozes diferentes: religião distorcida, ciência corrompida, política sedenta, guerra fria e fome institucionalizada. Cada cabeça simbolizava um império, e sua cauda arrastava multidões para a perdição. O falso profeta, último da trindade da mentira, manipulava os céus com sinais e prodígios, curava feridas e ressuscitava os mortos, mas suas mãos deixavam marcas de morte em tudo que tocavam. Ele prometia milagres, mas entregava a escravidão. Enquanto isso, os 144.000 selados, escolhidos desde o início dos tempos, percorriam o mundo como tochas vivas em meio às trevas. Suas palavras eram fogo, e sua fé era pedra. Não portavam armas, mas carregavam a verdade cravada no coração. No céu, a balança de Miguel pendia entre juízo e misericórdia. Cada alma humana era pesava, e muitas eram achadas em falta. As lágrimas dos inocentes caíam como chuva sobre o vale de Megido, mas a terra as absorvia com indiferença. As montanhas se partiram, e dos abismos emergiram dragões, escorpiões gigantes e exércitos mecânicos alimentados por pecado. Os satélites caíam do céu, e os céus viraram vermelhos como sangue coagulado.
A lua foi engolida por escuridão, e o sol perdeu seu calor. Então veio o sinal. Uma estrela cadente caiu sobre o Monte Carmelo, e do impacto surgiu um anjo sem asas, mas com olhos que continham todos os sofrimentos do mundo. Seu nome era Peniel, e ele não tomava partido. Era apenas testemunha. Peniel caminhou entre os vivos e os mortos, entre os salvos e os condenados. Suas palavras não eram ouvidas, mas gravadas no âmago de cada ser. Tudo o que ele via seria registrado no livro do fim, que seria aberto apenas uma vez, e então queimado. A batalha não começou com espadas, mas com silêncio. Um instante de pausa entre o céu e o inferno, em que até os ventos pararam. Os corvos deixaram de voar, os lobos deixaram de uivar, e os bebês deixaram de chorar. Tudo aguardava. E então, o primeiro clarim foi tocado. Miguel avançou, seguido por um mar de luz. Abaddon respondeu, liberando as bestas do poço sem fundo. O choque de forças foi como a colisão de galáxias. Montanhas se desintegraram, mares se levantaram em colunas de vapor. Anjos eram rasgados por demônios, e demônios explodiam ao toque de espadas celestiais. O céu virou um campo de sangue e relâmpagos. Não havia misericórdia. Cada golpe era final. Cada alma que tombava tornava-se um eco eterno. A humanidade, apavorada, não sabia para onde correr. Alguns lutavam, outros rezavam. Muitos enlouqueciam diante da revelação do invisível. Igrejas se enchiam, mas Deus não mais respondia. Ele apenas observava, como se aguardasse o fim do julgamento. No meio da carnificina, um menino apareceu. Trazia nas mãos um ramo seco de oliveira, e nos olhos, lágrimas que ardiam. Caminhava sem medo, e onde passava, os exércitos paravam, como se algo mais antigo que a guerra estivesse presente. Era o símbolo do que restava de pureza. Não era salvador, nem guerreiro. Apenas lembrança de que ainda havia humanidade, mesmo no limiar da extinção. Mas nem mesmo ele foi poupado. Um demônio o atravessou com uma lança. E a terra chorou. Miguel rugiu com a fúria de 1000 trovões. O céu se rasgou e do alto desceu uma espada flamejante. A justiça final. Ele a tomou em mãos e partiu contra Lúcifer, que riu. Não por alegria, mas por saber que mesmo a luz pode ser devorada pelo orgulho. O duelo foi cósmico. Cada golpe era um ciclo encerrado. Mundos nasciam e morriam entre as espadas dos dois. A esperança vacilava. Miguel sangrava e Lúcifer ardia. Nenhum recuava. Era o bem e o mal, o passado e o futuro, colidindo. Enquanto isso, os rios viravam cinza, os continentes se partiam, e os céus se curvavam. O tempo, ferido, começou a sangrar. Dias e noites se confundiam. A realidade se desfazia em pedaços. Era o fim de todas as coisas. Por fim, Miguel, com um golpe final, cravou a espada no coração de Lúcifer. O céu se iluminou como 1000 sóis. Mas do corpo caído do arcanjo rebelde, uma última sombra escapou e se infiltrou nos corações dos homens. O mal não morreu. Apenas mudou de forma. O campo de batalha jazia silencioso. Anjos e demônios, mortos. Os céus estavam queimados. Os homens, poucos, sobreviviam como espectros. Peniel fechou o livro do fim, e uma lágrima escorreu de seus olhos incandescentes. Deus, enfim, falou. Sua voz não era de julgamento, mas de lamento. Tudo foi feito, e tudo foi destruído. O que restará será novo, e o novo não me conhecerá como antes. E assim, retirou sua presença do mundo. O tempo recomeçou. Um novo sol surgiu. Um novo céu foi tecido. Uma nova terra nasceu, mas sem memória. Os sobreviventes haviam esquecido tudo, inclusive o próprio nome de Deus. Apenas as pedras do vale de Megido sabiam o que havia acontecido. E no meio do vale, entre ossos e flores silvestres, crescia um ramo verde, uma nova oliveira, silenciosa, viva, esperando.